Os fãs de American Idol vão se lembrar de William Hung quando ele se tornou uma sensação viral por sua performance no programa. Ele não venceu, mas ganhou uma boa dose de fama cantando em shows de intervalo de esportes. Aos 42 anos, William Hung está em uma encruzilhada que poucos poderiam ter previsto quando ele subiu naquele palco de audição em 2004. O estudante de engenharia civil da Universidade da Califórnia em Berkeley, que se tornou uma sensação improvável da cultura pop, agora leva uma vida dramaticamente diferente, tanto de sua existência antes da fama quanto do auge de sua celebridade. A jornada de imigrante de Hong Kong, a nome conhecido nos Estados Unidos até onde ele está hoje, revela algo profundo sobre a natureza passageira da fama e o espírito humano resiliente que perdura muito depois que os holofotes se apagam. O que acontece quando o mundo de repente te abraça, mas você nunca tem certeza se estão rindo com você ou de você? Esta é a pergunta que tem seguido William em cada etapa de sua notável jornada. Do apartamento apertado em Los Angeles, onde ele primeiro sonhou em cantar, às luzes brilhantes da televisão nacional, até a vida mais tranquila que ele criou para si hoje, a história de William é de uma resiliência extraordinária diante dos presentes mais complicados da fama. A infância de William Hung se assemelha a um clássico conto de imigrante, enraizado na esperança e marcado pela transição. Nascido em Hong Kong em 1983, o mundo do jovem William estava repleto da energia vibrante de uma das cidades mais dinâmicas da Ásia. Ruas estreitas cheias de vendedores, o constante murmúrio de conversas em cantonês e o aroma de dim sum dos restaurantes próximos. Seu pai, um funcionário público, e sua mãe, uma dona de casa, enfatizavam a educação acima de tudo em seu lar modesto. William tinha apenas 10 anos quando sua família tomou a decisão monumental de deixar para trás tudo o que era familiar e se mudar para os Estados Unidos, em busca das oportunidades prometidas pelo solo americano. A família Hung se estabeleceu na área da Baía de São Francisco, especificamente em Alameda, Califórnia, onde a infância de William teve uma mudança dramática. O apartamento que chamavam de lar era menor do que a residência deles em Hong Kong, com paredes finas que não conseguiam conter os sons das práticas de canto iniciais de William. Para um menino que mal falava inglês, a América apresentava um labirinto de desafios culturais. Colegas de classe zombavam de seu sotaque, suas roupas, seu almoço, o arsenal familiar de crueldade infantil contra qualquer um que fosse diferente. Os corredores da escola tornaram-se percursos diários de microagressões e bullying aberto. No entanto, dentro dessa transição difícil, William encontrou conforto inesperado na música pop americana. Enquanto seus pais pressionavam pela excelência acadêmica, matemática, ciência, qualquer coisa que pudesse garantir um futuro estável, William secretamente começou a memorizar letras do rádio. No pequeno banheiro da família, onde a acústica parecia mais amigável, ele ficava diante do espelho após terminar o dever de casa, escova de cabelo na mão, imitando as performances que via na televisão. A música tornou-se sua linguagem privada, uma forma de se conectar com seu novo país, mesmo quando as palavras faladas lhe falhavam. A sala de estar dos seus pais continha uma pequena prateleira de posses preciosas trazidas de Hong Kong. Figuras de jade, fotografias de família com cantos desbotados, um calendário chinês marcando feriados importantes. Ao lado desses marcos culturais, William mantinha uma pequena coleção de fitas cassete, depois CDs, comprados com o dinheiro da mesada economizado. Enquanto outras crianças imigrantes poderiam ter rejeitado sua herança na busca de se encaixar, William parecia internalizar uma mistura única: a ética de trabalho disciplinada de sua criação chinesa, junto com a autoexpressão desinibida que ele admirava no entretenimento americano. Professores de sua escola secundária lembravam de um aluno quieto e diligente que raramente se oferecia para responder, mas entregava tarefas impecáveis. Poucos sabiam que esse mesmo garoto estudioso passava horas praticando passos de dança em seu quarto, cortinas fechadas, movendo os móveis para criar um palco improvisado. Uma professora, a senhora Rodrigues, lembrou-se de como o comportamento de William mudou completamente durante um show de talentos da sexta série, quando ele apresentou uma interpretação hesitante, mas sincera, de uma música popular. Foi como ver alguém se tornar ele mesmo pela primeira vez. Ela diria mais tarde a uma equipe de documentário. Sua voz não era particularmente forte, mas havia algo em sua alegria que fazia todos torcerem por ele. Essas primeiras apresentações, embora modestas, plantaram sementes que mais tarde floresceriam de maneiras que ninguém poderia ter previsto. O pai de William costumava lembrá-lo: educação em primeiro lugar, tudo o resto em segundo. Um mantra que guiou William durante o ensino médio e na faculdade na Universidade da Califórnia em Berkeley. No entanto, mesmo enquanto ele seguia diligentemente a engenharia civil, aquele sonho silencioso de expressão musical nunca desapareceu completamente. As máquinas de karaokê em Chinatown tornaram-se seu refúgio de fim de semana.
lugares onde sua paixão podia emergir brevemente das sombras das expectativas acadêmicas. Ao longo dos anos, William desenvolveu a resiliência que mais tarde se tornaria sua característica mais reconhecível. Cada zombaria de seu sotaque se tornou mais um tijolo na fundação de sua autoconfiança inabalável. Cada lembrete dos pais sobre carreiras práticas apenas fortaleceu sua determinação secreta de um dia estar no centro das atenções. O menino que carregava livros didáticos durante o dia e praticava passos de dança à noite estava lentamente construindo a coragem que eventualmente o levaria àquela fatídica audição no American Idol, um momento que o transformaria de um estudante de engenharia anônimo em um fenômeno cultural. Mas é aqui que fica complicado, porque o caminho de William Hung até aquela sala de audição não foi pavimentado com conexões na indústria ou anos de treinamento profissional. Enquanto outros concorrentes chegavam com performances polidas e currículos listando competições de coro e papéis em teatros locais, a educação musical de William consistia principalmente em apresentações no chuveiro e noites de karaokê. O dele não foi a trajetória calculada de alguém que passou anos se preparando para a fama. Foi a busca genuína de alguém seguindo uma paixão, apesar de ter poucas ferramentas formais para ter sucesso. Os anos antes do American Idol foram marcados pela persistência silenciosa de William em ambientes que ofereciam pouco incentivo. Colegas de faculdade lembravam-se dele como o parceiro de estudo confiável que ocasionalmente o surpreendia com seu entusiasmo por eventos de karaokê no campus. Um ex-colega de classe lembrou: ele não estava tentando ser a próxima grande estrela. Ele simplesmente amava cantar genuinamente e não parecia se incomodar que suas habilidades técnicas não estavam em um nível profissional. Essa autenticidade, essa desconexão entre habilidade e entusiasmo, mais tarde se tornaria tanto seu cartão de visita quanto seu fardo. A decisão de William de fazer uma audição para o American Idol em 2004 não veio de uma ilusão sobre suas habilidades, mas de um simples desejo de experimentar a alegria de se apresentar em um palco maior. Ele ficou na fila por horas nas audições de São Francisco, com livros de engenharia civil em sua mochila, cercado por concorrentes aquecendo suas vozes profissionalmente treinadas. De acordo com a maioria dos relatos, ele praticou repetidamente a música escolhida, o sucesso de Rick Martin, enquanto esperava, atraindo olhares curiosos dos que estavam por perto. Quando finalmente, diante dos jurados Simon Cowell, Paula Abdul e Randy Jackson, William apresentou uma performance que rapidamente se tornaria uma das mais vistas na história do programa, embora não pelos motivos que a maioria dos concorrentes esperava. Sua dança energética, marcada por movimentos desincronizados e entusiasmo desenfreado, combinada com um trabalho vocal que, generosamente, poderia ser descrito como desafinado, criou um momento de televisão para o qual os jurados claramente não estavam preparados. A avaliação caracteristicamente dura de Simon Cowell de que William não sabia cantar, dançar ou se apresentar foi recebida não com lágrimas ou raiva, mas com a resposta desarmadoramente sincera de William: "Eu já dei o meu melhor e não tenho nenhum arrependimento." Essa frase, dita com tanta convicção genuína, se tornaria a base do apelo inesperado de William. Em um cenário de entretenimento, muitas vezes definido por cálculo e gestão de imagem, sua sinceridade sem filtros cortou o ruído. A audição, inicialmente transmitida como um dos famosos segmentos de audições ruins do programa destinados a entreter os espectadores às custas dos concorrentes, provocou algo diferente da reação típica do público. Em vez de simples zombaria, a performance de William gerou uma resposta complexa que incluía uma apreciação genuína por sua autêntica autoexpressão. Rejeitado pelos jurados, William voltou aos seus estudos de engenharia em Berkeley, sem saber que a breve filmagem da audição logo o catapultaria para um holofote muito mais intenso do que qualquer coisa que a competição real poderia ter oferecido. Em poucos dias após a exibição dos episódios, William Hung se tornou um nome conhecido em lares por toda a América. O clipe de sua audição se espalhou pela internet, foi reprisado em programas de entrevistas e discutido em torno dos bebedouros dos escritórios. Ele alcançou a fama que a maioria dos participantes do American Idol sonha, mas por um caminho que ninguém teria escolhido deliberadamente. E foi aí que tudo mudou. O telefone de William começou a tocar com pedidos de entrevista. Jay Leno queria ele no The Tonight Show. Ellen DeGeneres estava ligando. Estações de notícias locais acamparam do lado de fora de seu apartamento. O estudante de engenharia que tinha sido invisível apenas dias antes, de repente, não conseguia atravessar o campus sem ser parado para autógrafos e fotografias. A vida de William se transformou da noite para o dia, passando da rotina estruturada de aulas e sessões de estudo para um turbilhão de aparições na mídia e pedidos de apresentações. O que torna este período da vida de William tão notável não foi apenas a súbita fama, mas sua resposta a ela. Enquanto
enquanto muitos poderiam ter se afastado do que facilmente poderia ser percebido como ridículo público, William abraçou seu momento com a mesma positividade inabalável que ele Sala, eu não quero desistir desta oportunidade, ele disse aos repórteres. Quero aproveitá-la ao máximo. A indústria do entretenimento, sempre pronta para capitalizar em um fenômeno em alta, rapidamente entrou em contato. Incrivelmente, William recebeu um contrato de gravação de $25 mil com a Coke Entertainment, um acordo que teria sido inimaginável antes de sua audição. Seu álbum de estreia, Inspiration, foi rapidamente produzido. Contra toda a sabedoria convencional da indústria musical, vendeu mais de 200 mil cópias e alcançou o número 34 na parada Billboard 200. William Hung, o estudante de engenharia sem formação musical formal cuja audição foi transmitida como entretenimento às suas custas, havia se tornado oficialmente um artista de gravação. Este sucesso inesperado levou a aparições em tudo, desde The Ellen DeGeneres Show até Dateline NBC. William se apresentou em eventos esportivos, incluindo uma aparição memorável em um jogo da NBA entre Clippers e Warriors. Ele estrelou comerciais e videoclipes. Ele foi convidado a retornar ao American Idol, não como concorrente, mas como um convidado celebrado. Por um breve e notável período em 2004 e 2005, William Hung experimentou um nível de fama que a maioria dos músicos profissionais passa décadas tentando alcançar. O que tornou o avanço de William tão culturalmente significativo foi como ele parecia desafiar suposições fundamentais sobre talento, entretenimento e autenticidade. Em uma indústria frequentemente criticada por valorizar a imagem fabricada em detrimento da personalidade genuína, o sucesso de William parecia validar algo mais humano. A coragem de perseguir a paixão independentemente da habilidade natural, a força de permanecer positivo diante das críticas, o poder de simplesmente ser si mesmo sem pedir desculpas. No entanto, pairando sob a superfície desta história de Cinderela, havia uma questão preocupante que seguiria William durante seu tempo nos holofotes. A América estava celebrando-o ou rindo dele. Os fãs eram atraídos por sua alegria autêntica ou estavam zombando do sotaque de um imigrante e de sua ambição sincera? As linhas nunca foram claramente definidas, e essa ambiguidade acabaria por lançar uma sombra sobre a notável ascensão de William. O auge da fama inesperada de William Hung continha momentos de triunfo genuíno, que poucos poderiam ter previsto durante seus humildes começos. Seu álbum, Inspiration, não apenas entrou nas paradas, um feito que muitos músicos treinados nunca alcançam, mas também se tornou um tema de conversa cultural. Suas aparições em grandes programas de televisão geraram audiência. Seu bordão, "Eu já dei o meu melhor" e "Não tenho nenhum arrependimento", apareceu em camisetas e produtos, falando de algo universal na experiência humana, o desejo de ser validado não pela perfeição, mas pelo esforço autêntico. Talvez a ilustração mais poderosa de seu impacto cultural tenha ocorrido durante sua formatura na Universidade da Califórnia, em Berkeley, com um diploma em engenharia civil. O que deveria ter sido um marco pessoal tornou-se um evento midiático, com colegas de formatura pedindo autógrafos enquanto William cruzava o palco para receber seu diploma. Este momento encapsulou perfeitamente a dupla natureza da conquista de William. Ele manteve seus objetivos educacionais apesar do turbilhão da fama, graduando-se em uma das universidades mais prestigiadas dos Estados Unidos, enquanto simultaneamente construía uma carreira no entretenimento que desafiava todos os caminhos convencionais. As performances de William durante este período revelaram algo notável sobre a conexão com o público. Embora tecnicamente limitados pelos padrões tradicionais, seus shows geraram um entusiasmo genuíno de plateias que pareciam responder à sua presença alegre. Em uma apresentação no Havaí, William foi supostamente levado às lágrimas pela recepção calorosa do público. "Nunca esperei que as pessoas me tratassem com tanta gentileza", ele disse a um repórter local depois. "Estou apenas tentando espalhar felicidade através da minha música." Por trás desse sucesso público, no entanto, estava a dura realidade do que significava ser William Hung, celebridade. Sua agenda tornou-se extenuante. Entrevistas, apresentações, sessões de gravação, tudo enquanto tentava concluir seu curso de engenharia. Amigos de sua vida antes da fama relataram raramente vê-lo durante esse período. Seus pais, inicialmente céticos em relação às suas atividades no entretenimento, se viram atendendo ligações de veículos de mídia e lidando com as emoções complexas de ver seu filho simultaneamente celebrado e, em alguns lugares, ridicularizado.
Profissionais da indústria que trabalharam com William durante esse período descreveram alguém notavelmente centrado, apesar da natureza surreal de sua situação. Um engenheiro de som das sessões de gravação do seu álbum lembrou: ele trabalhava mais do que muitos cantores profissionais que já vi. Ele fazia uma tomada após a outra, sempre com o mesmo entusiasmo, sempre tentando melhorar. Essa ética de trabalho, a mesma diligência que o levou a superar seus desafios acadêmicos, tornou-se a base de sua abordagem para sua inesperada carreira musical. O que faz o auge de William? O que é realmente comovente é como desafiou as narrativas convencionais sobre o sonho americano. Como um imigrante que havia lutado com a adaptação cultural e barreiras linguísticas, William encontrou a fama não por se assimilar perfeitamente ou por esconder suas diferenças, mas por abraçar plenamente seu eu autêntico, sotaque, performance não convencional, estilo e tudo. Para muitos espectadores, especialmente aqueles de origem imigrante, o sucesso de William representou algo poderoso. A possibilidade de a América te celebrar não apesar das suas diferenças, mas pela coragem que é preciso para expressá-las. Agora, se você está se perguntando como deve ter sido experimentar uma fama tão repentina construída sobre bases tão complicadas, William ofereceu vislumbres em várias entrevistas ao longo dos anos. Às vezes eu lia comentários online e me sentia confuso. Ele admitiu a um jornalista em 2011. As pessoas diziam que me amavam, mas depois diziam coisas cruéis. Decidi focar-me apenas nas mensagens positivas. Esse foco seletivo tornou-se a estratégia de sobrevivência de William, à medida que a complexidade de sua fama se tornava cada vez mais evidente. Enquanto muitos fãs realmente apreciavam sua atitude positiva e sua autêntica autoexpressão, outros o viam por uma ótica mais problemática, como objeto de zombaria, ou pior, como um estereótipo que reforçava percepções prejudiciais sobre asiático-americanos. Críticos culturais começaram a questionar se a fama de William representava um avanço para a representação asiática na mídia americana ou um retrocesso preocupante a estereótipos ultrapassados. A questão da exploração pairava enquanto o momento de William nos holofotes continuava. A indústria do entretenimento o tratava com justiça? Produtores e promotores estavam a lucrar com o que alguns viam como zombaria? O próprio William sempre afirmou que entendia a natureza da sua fama e a abraçou de bom grado. Eu sabia que nem todos me achavam um grande cantor, ele disse a um entrevistador anos depois, mas me deram a chance de me apresentar e era isso que eu queria. Essa perspectiva, a aparente consciência de William sobre sua posição juntamente com sua escolha de aceitá-la mesmo assim, complica narrativas simplistas sobre sua história. Sugere agência onde alguns observadores viam apenas exploração, resiliência onde outros viam ingenuidade. A verdade, como na maioria das histórias humanas, provavelmente contém elementos de ambos. Um jovem imigrante aproveitando uma oportunidade inesperada, sem compreender totalmente as forças culturais em jogo ao seu redor. O que é inegável é que William abordou sua fama com uma graça notável. Quando o jurado do Idol, Simon Cowell, foi questionado sobre o sucesso de William, sua resposta foi desdenhosa, sugerindo que o público só estava interessado numa piada que logo desapareceria. A resposta de William demonstrou sua positividade característica. Eu respeito a opinião dele. Ele tem direito a ela. Só vou continuar a fazer o que me faz feliz. O debate em torno da fama de William refletia questões culturais mais amplas sobre autenticidade, performance e a linha por vezes difusa entre celebração e zombaria. A popularidade de William foi uma rejeição revigorante da imagem de celebridade polida e fabricada, ou foi um caso preocupante de uma indústria e público a aproveitar-se da sinceridade de alguém? A complexidade destas questões faz do auge da fama de William mais do que uma mera nota de rodapé divertida na cultura pop americana. Torna-se um espelho refletindo verdades incômodas sobre o que valorizamos e por quê. Por trás dos holofotes do inesperado estrelato de William, escondiam-se lutas pessoais que poucos fãs perceberam durante seu momento de glória. À medida que a novidade de sua fama começou a diminuir, como inevitavelmente acontece numa cultura sempre sedenta pela próxima sensação viral, William confrontou a dura realidade da natureza inconstante do entretenimento. Em 2006, apenas 2 anos após sua audição no American Idol, os pedidos de entrevista diminuíram drasticamente. Os convites para apresentações tornaram-se menos prestigiados. O terceiro álbum vendeu uma fração do que sua estreia alcançara. Para alguém cuja identidade havia sido subitamente reconstruída em torno dessa celebridade inesperada, o sumiço gradual da atenção pública criou uma profunda crise de propósito. Amigos relataram que William mantinha sua positividade característica em público.
enquanto em particular lidava com questões sobre seu futuro. O curso de engenharia, que seria sua rede de segurança, foi suspenso por uma carreira musical que agora parecia evaporar. William se viu entre dois mundos. Já não era famoso o bastante para manter uma carreira artística, mas reconhecido demais para apenas voltar a uma vida anônima. Essa incerteza profissional trouxe desafios financeiros. Embora William tivesse feito muito dinheiro no auge da fama, supostamente centenas de milhares de dólares com vendas de álbuns, aparições e mercadorias, associados à sua carreira tinham consumido grande parte disso. Taxas de gestão, custos de viagem e as realidades do alto custo de vida na Califórnia deixaram William em uma posição precária à medida que a fonte de renda diminuía. De acordo com pessoas próximas a ele, William tinha sido generoso com seus ganhos, ajudando membros da família e raramente adotando o estilo de vida luxuoso associado à celebridade. Essa generosidade, embora admirável, significava que ele tinha menos reserva quando os holofotes começaram a diminuir. Talvez a perda mais dolorosa durante este período tenha sido a erosão gradual do otimismo característico de William. O jovem que havia declarado famosamente, "Não tenho arrependimentos", começou a questionar o caminho que sua vida havia tomado. Em raros momentos de desabafo durante entrevistas posteriores, William reconheceu o impacto emocional da partida da fama. A parte mais difícil não foi perder a atenção, ele disse a um jornalista em 2010. Foi me perguntar se eu tinha feito as escolhas certas, se eu tinha desperdiçado anos que deveriam ter sido gastos construindo uma carreira mais estável. Este período também trouxe desafios nos relacionamentos. A fama repentina de William tornou o namoro complicado. Ele nunca sabia se os potenciais parceiros estavam interessados nele ou em sua celebridade. À medida que essa celebridade desaparecia, ele enfrentava questões diferentes, mas igualmente difíceis sobre identidade e valor. William geralmente manteve sua vida romântica privada, mas fontes próximas a ele descreveram esse período como de profunda solidão. Apesar de ter sido reconhecido por milhões, as dinâmicas familiares também mudaram durante essa difícil transição. Os pais de William, que inicialmente foram céticos em relação às suas empreitadas no entretenimento antes de aceitarem relutantemente seu sucesso, agora enfrentavam emoções complicadas ao verem seu filho lutar com as consequências da fama. A expectativa cultural de sucesso filial pesava sobre William, que sentia ter trocado um caminho convencional para a estabilidade por um breve momento no centro das atenções. O que torna este capítulo da história de William particularmente comovente é como ele eventualmente encontrou seu caminho através dessa escuridão. Ao contrário de muitas ex-celebridades que se definem por ressentimento amargo ou tentativas desesperadas de recapturar a glória desvanecida, William reconstruiu gradualmente sua vida com a mesma determinação silenciosa que caracterizou seus anos antes da fama. Ele voltou aos estudos, completou seu diploma de engenharia e, eventualmente, conseguiu trabalho em sua área original. Um raro exemplo de alguém que experimentou uma fama extraordinária e depois voltou voluntariamente à vida comum. Essa transição não foi sem dor. Ex-colegas relataram que William às vezes enfrentava zombarias em ambientes profissionais, com novos conhecidos fazendo referências à sua audição no American Idol ou pedindo apresentações improvisadas. Ainda assim, com resiliência característica, William encontrou maneiras de incorporar seu passado incomum em seu novo presente, em vez de tentar apagá-lo. "Minha experiência me ensinou a lidar com pressão e decepção", ele disse a uma pequena publicação de engenharia em 2012. "Essas são habilidades valiosas em qualquer profissão." Mas é aqui que fica complicado, porque a jornada de William após a fama revela algo profundo sobre o impacto duradouro da celebridade na identidade. Mesmo enquanto reconstruía uma vida mais convencional, William nunca conseguiu escapar totalmente da persona pública que o havia definido brevemente. Seu nome permaneceu eternamente ligado àquela audição, àquele momento, àquele fenômeno. Ao construir uma identidade pós-fama, William enfrentou desafios que a maioria de nós mal pode imaginar, reconciliando o extraordinário com o ordinário, integrando um eu público com um privado. O que torna a resposta de William a esses desafios notável foi sua recusa em se tornar amargo ou em ver sua fama como uma piada cruel ou um paraíso perdido. Em vez disso, ele gradualmente desenvolveu uma perspectiva mais sutil que reconhecia tanto as oportunidades que sua breve celebridade havia proporcionado, quanto seus custos reais. Essa abordagem filosófica, que não negava seu passado nem era consumida por ele, permitiu que William criasse algo que poucos ex-virais conseguem, um segundo ato significativo. Os anos após o auge da fama trouxeram reviravoltas inesperadas na vida pessoal de William. Enquanto mantinha sua privacidade, registros públicos e entrevistas ocasionais revelam que ele explorou várias carreiras com a mesma adaptabilidade que o ajudou a lidar com a fama repentina.
Depois de trabalhar como engenheiro civil, William assumiu um cargo como analista técnico de crimes no departamento do xerife do condado de Los Angeles, uma função que utilizava suas habilidades analíticas enquanto o mantinha longe dos holofotes do entretenimento. Essa mudança de carreira representou mais do que apenas uma reinvenção profissional. Refletia a filosofia emergente de William sobre contribuição significativa. Percebi que queria ajudar as pessoas de maneiras mais diretas, explicou ele em uma rara entrevista sobre esse período. O entretenimento faz as pessoas felizes, o que é valioso, mas eu fui atraído para trabalhar. Diferença tangível na segurança da comunidade e, mais surpreendentemente, William mais tarde deu outra guinada, tornando-se jogador profissional de pôquer por um período, uma escolha de carreira que parecia mundos distante da engenharia e do entretenimento. Mas aqueles que entendiam a mente analítica de William viam coerência neste caminho. O pôquer, como a engenharia, premia o raciocínio lógico e a identificação de padrões, como o entretenimento envolve performance e psicologia. Este inesperado capítulo de carreira demonstrou a contínua disposição de William de se redefinir nos seus próprios termos, em vez de permitir que o seu momento de fama viral se tornasse a sua única característica definidora. Ao longo dessas transformações, William manteve ligações com o mundo do entretenimento sem ser consumido por ele. Ele fez aparições ocasionais em reality shows e especiais sobre fama viral, sempre abordando essas oportunidades com bom humor e perspectiva. Em vez de rejeitar seu passado ou se agarrar desesperadamente a ele, William parecia alcançar algo mais difícil, integrando-o como apenas um capítulo em uma história de vida contínua. Talvez os desenvolvimentos mais marcantes na vida pós-fama de William vieram do seu crescente envolvimento com organizações que apoiam a representatividade asiático-americana no entretenimento. Tendo vivenciado em primeira mão as oportunidades e desafios de ser um rosto asiático na mídia americana, William começou a palestrar em faculdades e eventos comunitários sobre sua perspectiva única. Sem amargura ou arrependimento, ele abordou questões complexas sobre representação, estereótipos e autenticidade que sua própria fama havia suscitado. Essa evolução de sensação viral inadvertida a comentarista cultural ponderado revelou profundidades em William que poucos haviam notado durante seu momento nos holofotes. O jovem, antes enquadrado como inspiração ou piada, surgiu como algo mais complexo, uma pessoa com percepções valiosas sobre mídia, identidade e o verdadeiro significado do sucesso na América. Nestes anos mais calmos, William também encontrou tempo para cultivar conexões pessoais que haviam sido difíceis de manter durante sua fama avassaladora. Amigos o descrevem se reconectando a colegas da faculdade, fortalecendo laços familiares e construindo uma comunidade de interesses genuínos, não de celebridade. Essas relações proporcionaram algo que a fama nunca pôde: bases estáveis para uma vida significativa, além da atenção caprichosa da fascinação pública. Agora, se você está se perguntando o que o próprio William disse sobre essa jornada de vida em comum, suas declarações públicas refletem a mesma resiliência otimista que primeiro capturou a atenção da América. Numa entrevista de 2018, ele refletiu: "Todos experimentam rejeição e decepção. A minha só aconteceu muito publicamente, mas sempre acreditei que a forma como reagimos aos desafios importa mais do que os próprios desafios." Essa perspectiva, que enquadra até suas experiências mais difíceis como oportunidades de crescimento, tornou-se a marca filosófica de William. Em vez de se ver como vítima ou fracasso, William se posiciona sempre como um estudante da vida, extraindo lições de cada capítulo de sua jornada em comum. Quando perguntado se ele se arrepende de sua audição no American Idol, o momento que alterou toda a trajetória de sua vida, a resposta de William revela a sabedoria que ele adquiriu. "Como eu poderia me arrepender de algo que me ensinou tanto sobre mim e o mundo? Não foi sempre fácil, mas foi sempre educativo." Essa capacidade de encontrar valor mesmo em experiências dolorosas distingue a narrativa de William das trajetórias muitas vezes trágicas de outras celebridades virais. A fascinação do público por William também evoluiu com o tempo. O que começou como zombaria ou simples novidade para muitos se transformou em apreciação genuína por sua resiliência e crescimento. Comentários online sobre William hoje frequentemente expressam admiração por como ele tem navegado seu caminho incomum com graça e adaptabilidade. A mesma internet que antes o tornou famoso por razões discutivelmente problemáticas, agora celebra sua jornada em direção à autêntica autodefinição. Críticos culturais têm reavaliado o impacto de William, especialmente em discussões sobre a representação asiático-americana na mídia.
O que antes poderia ser visto como mero entretenimento explorador foi reconhecido como um momento cultural mais complexo, um que refletia estereótipos problemáticos e, pela resposta digna de William, os desafiou. Sua recusa em ser definido pela percepção alheia agora não parece ingenuidade, mas sim uma resistência revolucionária e silenciosa. A história de William continua a ressoar porque toca em experiências humanas universais. O desejo por reconhecimento, a dor da rejeição, o desafio de construir uma identidade autêntica, que prefere narrativas simples. Ao manter sua humanidade em circunstâncias extraordinárias, William transformou o que poderia ter sido apenas um conto de advertência em algo mais parecido com a jornada de um herói, completa com provações, transformação e eventual sabedoria. Ao longo de sua vida adulta, William manteve conexões significativas com um pequeno círculo de amigos e familiares de confiança que o conheciam antes da fama transformar temporariamente sua existência. Esses relacionamentos proporcionaram uma estabilidade crucial durante os picos e vales tumultuosos da atenção pública, ancorando William ao seu eu autêntico quando as narrativas da mídia ameaçavam reduzi-lo a um personagem unidimensional. Os pais de William, cujo ceticismo inicial sobre suas atividades no entretenimento deu lugar a um apoio cauteloso durante sua fama, permaneceram seus defensores mais consistentes. De acordo com pessoas próximas à família, eles se preocupavam com o impacto emocional tanto dos holofotes quanto do seu eventual apagamento, mas nunca vacilaram em sua crença fundamental na resiliência do filho. William falou com particular carinho sobre os conselhos práticos de sua mãe durante seus períodos mais desafiadores. Ela sempre me disse para focar no que eu podia controlar e deixar de lado o que não podia. Isso ajudou mais do que qualquer outra coisa. Além da família, William manteve conexões com vários amigos da faculdade que o conheciam como um estudante dedicado de engenharia antes que o American Idol mudasse tudo. Essas amizades se mostraram especialmente valiosas durante sua transição para longe da fama, proporcionando continuidade com sua identidade pré-celebridade. Um ex-colega de classe, falando anonimamente a um repórter em 2015, descreveu a gratidão de William em relação àqueles que o trataram normalmente durante o auge de sua fama. Ele me disse uma vez que a coisa mais preciosa era ter pessoas que o viam como William, não como aquele cara da TV. A vida amorosa de William permaneceu em grande parte privada, uma conquista notável em uma era de constante exposição nas redes sociais. O pouco que se sabe sugere que William abordava os relacionamentos com a mesma intencionalidade cuidadosa que ele eventualmente trouxe para suas escolhas de carreira, valorizando a conexão genuína em vez da percepção pública. Após vivenciar as dinâmicas complicadas de namorar como uma celebridade menor, William supostamente se tornou habilidoso em discernir o interesse autêntico da fascinação por seu passado em comum. Talvez de forma mais comovente, William desenvolveu relacionamentos significativos com fãs que se conectaram com ele por razões mais profundas do que novidade ou ironia. Ao longo de anos de aparições públicas, ele encontrou pessoas que encontraram inspiração genuína em sua jornada, imigrantes que reconheceram suas próprias lutas em sua história, pessoas que enfrentaram ridículo e encontraram força em sua resiliência, indivíduos que simplesmente apreciaram sua bondade infalível em uma indústria muitas vezes cínica. Essas conexões, embora não fossem amizades tradicionais, forneceram a William evidências de que seu impacto ia além do mero valor de entretenimento. O que torna a história de relacionamentos de William particularmente comovente é como ela reflete sua jornada em direção à autoaceitação. Em entrevistas iniciais, William às vezes expressava incerteza sobre como os outros o percebiam, perguntando-se se as pessoas estavam rindo dele em vez de com ele. À medida que amadureceu, essa preocupação gradualmente se transformou em uma abordagem mais confiante para a conexão. Percebi que não posso controlar como os outros me veem, disse ele a um entrevistador em 2019. Eu só posso ser eu mesmo e dar boas-vindas àqueles que apreciam essa pessoa. Através dessa evolução pessoal, William desenvolveu o que os amigos descrevem como uma habilidade notável para distinguir entre conexão autêntica e exploração, uma habilidade conquistada com dificuldade através de suas experiências incomuns com a fama. Esse discernimento permitiu-lhe construir um sistema de apoio baseado no respeito mútuo em vez da fascinação pela celebridade, criando espaço para amizades genuínas além da lente distorcida da atenção pública. Nos últimos anos, William compartilhou ocasionalmente percepções sobre a importância desses relacionamentos autênticos para manter a perspectiva durante as transições da vida. O sucesso não significa muito se você não tem pessoas com quem compartilhá-lo, ele observou durante uma rara entrevista aprofundada. E as dificuldades são mais fáceis quando você não as enfrenta sozinho.
Esta sabedoria, simples mas profunda, reflete a jornada de William de celebridade isolada a ser humano conectado. Aos 42 anos, William Hung está em uma encruzilhada que poucos poderiam ter previsto quando ele subiu ao palco do American Idol há mais de 2 décadas. O estudante de engenharia, que se tornou uma sensação viral, depois analista criminal e depois jogador de pôquer, viveu várias vidas de experiência comprimidas em uma idade relativamente jovem. Hoje, William navega em um mundo vastamente diferente, tanto de sua existência pré-fama, quanto do auge de sua celebridade, equilibrando a satisfação pessoal com a sombra permanente de sua persona pública. Os anos recentes trouxeram tanto novos desafios quanto oportunidades. Enquanto mantém a vida pessoal discreta que construiu cuidadosamente, William tem abraçado seletivamente chances de reformular sua narrativa pública em seus próprios termos. Uma aparição em um documentário de 2023 permitiu que ele abordasse diretamente questões sobre exploração e agência que têm cercado sua história de fama por anos. Com a característica ponderação, William não desconsiderou as preocupações sobre como a indústria do entretenimento o tratou, nem se posicionou como uma vítima, oferecendo, em vez disso, uma perspectiva mais sutil. Eu era jovem e não entendia completamente as dinâmicas culturais em jogo, mas fiz minhas escolhas com as informações que tinha. Cresci com essa experiência em vez de ser definido por ela. Essa abordagem reflexiva, reconhecendo a complexidade sem amargura, tem caracterizado cada vez mais as raras declarações públicas de William. Quando questionado por um jornalista se ele sente que sua fama foi construída sobre a zombaria, a resposta de William revelou uma sabedoria conquistada com esforço. A fama é sempre construída sobre projeções, o que o público precisa que você represente para eles. Algumas pessoas me viam como uma piada, outras como inspiração. A verdade sempre foi mais complicada do que qualquer uma das visões. A questão que agora parece ocupar o William mais profundamente não é sobre o passado, mas o futuro. Como é uma contribuição significativa em uma vida que já experimentou altos tão extraordinários e baixos desafiadores? De acordo com aqueles próximos a ele, William explorou várias maneiras de traduzir suas experiências únicas em serviço. Orientar jovens asiático-americanos a navegar em carreiras de entretenimento, falar sobre resiliência e autenticidade em eventos comunitários, trabalhar nos bastidores para defender uma representação mais nuançada na mídia. Embora a vida profissional atual de William permaneça principalmente fora do entretenimento, ele não fechou completamente esse capítulo. Aparições ocasionais em programas retrospectivos sobre American Idol ou a cultura da internet no início permitem que ele revisite seu passado com perspectiva, em vez de nostalgia ou arrependimento. Nessas aparições, William demonstra um crescimento notável, capaz de rir suavemente de seu eu mais jovem enquanto honra a coragem que essa versão mais jovem mostrou ao perseguir seus sonhos, apesar das limitações óbvias. O que torna o capítulo atual de William particularmente comovente é como ele desafia narrativas convencionais sobre ex-celebridades. Nem desesperado por atenção renovada, nem rejeitando amargamente seu passado, William criou uma identidade madura que incorpora suas experiências incomuns sem ser limitado por elas. Essa integração, essa capacidade de não ser definido pela fama nem de negar seu impacto, representa uma conquista psicológica muito mais impressionante do que seu breve sucesso nas paradas. Para aqueles que acompanharam a jornada de William desde o início, sua estabilidade atual tem um significado profundo. O estudante imigrante que uma vez ficou diante de juízes recebendo críticas severas sobre suas habilidades tornou-se algo mais significativo do que um cantor ou artista. Ele se tornou uma pessoa plenamente realizada que determinou seu próprio valor em vez de aceitar as definições dos outros. Em uma cultura que muitas vezes trata celebridades virais como entretenimento descartável em vez de humanos complexos que merecem dignidade, a contínua evolução de William representa um triunfo silencioso. O que os próximos capítulos reservarão para este indivíduo notável que já viveu uma vida tão incomum? Só William sabe com certeza, mas aqueles que o conhecem melhor descrevem alguém cada vez mais confortável com as incertezas da vida. Ele aprendeu que os planos mudam, às vezes de forma dramática, observou um amigo. Esse conhecimento traz uma certa liberdade. Você se prepara para o futuro sem se apegar exatamente a como ele se desenrola. Como o próprio William refletiu em uma entrevista recente, a vida raramente segue o caminho que esperamos. Às vezes isso é doloroso, às vezes é maravilhoso. O truque é aprender a navegar as mudanças com graça. Para alguém cuja vida adulta inteira foi moldada por uma audição inesperada de 3 minutos e suas consequências, essa abordagem filosófica à incerteza parece não apenas sábia, mas conquistada através de uma experiência genuína. William Hung voltará a brilhar de forma significativa
significativa? Parece improvável, dado o seu estilo de vida cuidadosamente construído após a fama, mas talvez essa não seja a pergunta mais importante. A questão mais significativa pode ser: William continuará encontrando maneiras de transformar suas experiências incomuns em sabedoria que beneficie os outros? Nesse aspecto, todas as evidências sugerem que a resposta é um retumbante sim. A jornada de William Hung nos lembra que o verdadeiro significado não é medido na moeda passageira da fama, mas na capacidade de manter a dignidade e o crescimento através das transições mais desafiadoras da vida. O homem que uma vez capturou a atenção da América através de uma audição improvável, agora oferece algo mais valioso do que Ele oferece um exemplo vivo de resiliência, adaptação e a coragem de definir o sucesso nos próprios termos. Em uma cultura obcecada pelo sucesso instantâneo e pela fama rápida, o legado de William Hung transcende seu breve momento de celebridade para oferecer algo muito mais duradouro. Um testemunho do poder da autenticidade e da capacidade humana de evoluir além da definição pública. Sua história não é principalmente sobre American Idol, fama viral ou mesmo música. É uma história sobre manter a humanidade em circunstâncias extraordinárias e emergir mais forte por tê-las enfrentado. A jornada de William, de imigrante de Hong Kong a estudante de engenharia, a celebridade inesperada e a adulto reflexivo navegando a vida em seus próprios termos, encapsula algo universal sobre a experiência humana. Nossa luta contínua para nos definirmos autenticamente em um mundo ansioso por nos atribuir narrativas limitantes. Ao recusar tanto a vergonha quanto a nostalgia, William alcançou algo notável. Ele recuperou sua história daqueles que a reduziriam a mero entretenimento. Para aqueles que acompanharam a jornada de William através de seus muitos capítulos, sua vida atual oferece a certeza de que mesmo os caminhos mais incomuns podem levar a destinos significativos. O jovem que uma vez declarou, "Não tenho arrependimentos", transformou essa simples afirmação em uma profunda filosofia de vida, não através da negação da dor ou do desafio, mas pelo trabalho mais árduo de integrar cada experiência em um todo coerente e autêntico. A história de William Hung continua a se desenrolar, como todas as nossas histórias, dia após dia, escolha por escolha, mas já ofereceu um lembrete poderoso de que nossos momentos definidores não precisam ser os finais, que com coragem e persistência sempre podemos escrever novos capítulos que honrem nosso passado enquanto nos recusamos a ser limitados por ele. Se você já se emocionou com sua jornada ou encontrou inspiração em sua resiliência, considere deixar um like como uma pequena homenagem a este espírito extraordinário que mostrou à América o que realmente significa se apresentar sem medo e viver sem arrependimentos.